Shalom, querida Hulda, Tzoraim Tovim, sobre essa sua questão das van repetições, né, das rezas, da oração repetida, e se elas têm valor espiritual ou não. Eu acho que essa é a questão, né? Muito bem. Bom, do ponto de vista evangélico, não, né? Porque eles compreendem que é isso que está lá escrito nos evangelhos, né? Que não deve se usar de vãs repetições, ou seja, você não deve estar fazendo uma reza repetida, né? A oração ela tem que ser espontânea. Essa é a oração que tem valor. Mas não é isso que o texto está dizendo. E aí a gente vai explicar por que que não é isso que o texto está dizendo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 7, Rabi Yeshua Hanotzri nos ensina da seguinte maneira: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas se essa fala dele quer dizer o que os evangélicos dizem que ela quer dizer, então nós teríamos uma contradição ali em Mateus 6:9, né? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, onde ele ensina o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí a gente já conhece essa brachá, né? Seria a Tefilat Ravino, e é uma oração, né, de 2000 anos de idade. E de lá para cá, todo mundo tem repetido ela em vários idiomas, em vários contextos religiosos, né? Uma prece cuja mensagem, o cerne, o espírito é válido para basicamente as três religiões monoteístas do mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, se por um lado ele disse que não era para se orar fazendo vãs repetições, por outro lado ele vai dizer que sim, deve orar repetindo uma coisa que você não tem como mudar a fórmula, né? Porque qualquer que acrescentar ou diminuir alguma coisa no Pai Nosso vai estar adulterando o texto. Obviamente só lhe resta repetir o que está lá. Então, o que é que Rabi Charnotes ele quis dizer com vãs repetições? É aí onde o evangélico não presta atenção, né? Ele chamou de vãs repetições porque existe uma distinção entre a repetição, que é válida, que tem um propósito, que tem um contexto, e a repetição vã, aquela que não tem valor nenhum, que não expressa nada, que não significa nada. Então vamos tentar compreender o que seria uma repetição válida e uma vã repetição. Por exemplo, no judaísmo é dito lá na Torá, deixa eu apenas encontrar aqui a referência, rapidinho, né? É o momento em que o Moshe passa as instruções divinas para o povo judeu e diz o seguinte para eles. Deixa eu achar que falta um pouquinho. Muito bem, está lá em Deuteronômio 31:19, onde o texto diz assim: Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Né? Ou seja, o que é que isso nos ensina? Que existem repetições que não são vãs. Repetições que devem sim serem ensejadas, devem ser empregadas na liturgia, no ensino e repassada para os filhos adiante, de geração em geração. E a Torá inteira é uma grande repetição que não é vã. As escrituras sagradas inteiras, né, desde o Gênesis até o Apocalipse, é um texto enorme que liturgicamente é como se fosse uma grande oração que é repetida e que não é vã. Então nós temos fartamente exemplos de rezas, de orações que são repetidas e que não são vãs. Então qual seria, nesse sentido, a vã repetição? A vã repetição seria o repasse daquele tipo de coisa que não transmite coisa nenhuma. Ou seja, quando eu ouço a informação, isso não me agrega nada. Paulo vai dar uma dica sobre isso quando fala sobre o dom de línguas, né? E aí os evangélicos gostam muito do dom de línguas. Paulo diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E é preferível que, quando o fenômeno se manifeste, que ele se utilize de um intérprete. Então, se houver um intérprete que fale em línguas, e o intérprete então repasse para o grupo para que todos se edifiquem. E se ele fala em línguas e, no caso, não há intérprete, é melhor que não fale.
Ou seja, inclusive tem uma técnica que eu já vi entre eles, né? Ele está dizendo assim, glória, 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 aleluia, 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 na esperança de embolar a língua, e isso evocar uma certa estática, colocar a mente deles numa determinada frequência, e essa frequência evocar ali o que eles chamam de dom de língua. Isso do ponto de vista de Rabi Yeshua Notzri, do ponto de vista de Moshe Rabbeinu, do ponto de vista da ordem divina, do ponto de vista do próprio Paulo, é isso que significa uma vã repetição. É repetir uma informação que não comunica nada. Os gentios, obviamente, na época, não se tratavam dos evangélicos, porque evangélicos, como conhecemos hoje, não tem 200 anos, né? Os evangélicos, eles vão nascer ali como uma dissidência do protestantismo. O protestante tem 500 anos, né? E nós estamos discutindo o assunto de 2.000 anos atrás, ou seja, esse assunto já foi debatido 1.500 anos antes do surgimento do protestantismo e 1.800 anos antes do surgimento de qualquer evangélico. Portanto, quem eram esses gentios alvo dessa crítica? Seria, na verdade, aqueles gentios que adotam determinadas religiões que, para conectar-se com o sagrado, eles se utilizam de mantras, né? Então, o que seria um mantra? O hinduísmo, ele trabalha muito bem essa questão, que é quando você pega ou uma palavra ou uma frase e fica repetindo essa palavra e essa frase, carregando ela de uma determinada intenção específica, na esperança de receber dos deuses algum favor, né? Algum milagre, alguma cura. Essa é chamada de uma repetição vã, porque ela não edifica nada, não edifica intelectualmente, não edifica espiritualmente, mas fisicamente traz ali um conforto, traz uma certa distração, uma desconexão da realidade, e toda desconexão da realidade nos entretém, né? Nos deixa relaxado, nos deixa bem. E essa sensação de bem-estar dá a impressão para o religioso de que a divindade está respondendo. E não é verdade. Esse mesmo tipo de sensação você pode experimentar quando assiste um filme, quando joga um jogo legal, quando joga conversa fora com os amigos, né? Quando chama um palavrão, né? Quando você está muito tenso e chama um palavrão, aquilo alivia pra caramba. Essas são vãs repetições. São repetições que não comunicam nada. É disso que Rabi Yeshua Notzri está falando, e não é uma crítica sobre todo tipo de expressão religiosa cuja as palavras que o crente, seja esse católico, seja esse judeu, seja esse muçulmano, seja esse evangélico, né? Cujas palavras proferidas em direção aos céus já estejam escritas em algum lugar e ele só está apenas lendo. Não há um problema nisso. Na verdade, por exemplo, nenhum evangélico pode discordar que o inário é de inspiração divina. E eles, em todo culto, consultam o inário para cantar determinada musiquinha deles lá. Então, essa musiquinha é uma forma de oração. E se toda repetição fosse vã, eles deveriam rasgar o inário, então, né? Mas é isso, então, o que seria uma repetição que é válida, que pode, que deve, que é importante. É toda aquela que me edifica, me faz crescer intelectualmente, me faz crescer espiritualmente. Qual é a repetição vã da qual o Rabi Yeshua acusa dos judeus praticarem? Os glória, 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 aleluia, 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 om, né? E coisas parecidas. Então, tudo o que adota uma frase ou uma palavra como um mantra e fica repetindo ao ponto de alcançar algum contexto espiritual, isso é uma vã repetição, não deve ser levado a sério. Esse é o motivo aí o motivo e o contexto, né? Dessa observação de Rabi Yeshua Notzri. Espero ter ajudado. Shalom Lehitraot.